Estamos de volta agora, 4 horas e 20 minutos. Olha, o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, se reuniu com o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Ricardo Lewandowski. Ele quis tirar dúvidas sobre a decisão do tribunal em relação ao rito do processo de impeachment. Vamos chamar então nossa repórter Andréa Sadi. Andréa, boa tarde para você. Uma reunião rápida, hein? Oi, Elo, foi bem rápida. Essa reunião durou cerca de 25 minutos e com fato inédito, o presidente do Supremo, o ministro Ricardo Lewandowski, pediu para abrir a audiência com o Eduardo Cunha para a imprensa. Isso nunca tinha acontecido sob a gestão do ministro Ricardo Lewandowski na presidência do Supremo. Pegou todo mundo de surpresa, inclusive o presidente da Câmara, o deputado Eduardo Cunha. Mas vamos explicar aqui o que o Eduardo Cunha veio fazer aqui no Supremo, porque ele queria essa reunião com o ministro Lewandowski. Na semana passada, o Supremo definiu aquele rito, as regras para o processo de impeachment. O deputado Eduardo Cunha e alguns líderes da oposição estão dizendo que ficaram com dúvidas de alguns pontos decididos pelos 11 ministros da Corte. Por exemplo, estão dizendo o seguinte: se caso a chapa dos deputados esses deputados que vão integrar a comissão que vai analisar o processo de impeachment contra a presidente Dilma, se essa chapa for rejeitada no plenário, o que a Câmara deve fazer? Então essa era uma das dúvidas que o Eduardo Cunha trouxe aqui hoje para essa audiência para tentar esclarecer com o ministro Ricardo Lewandowski. Mas o ministro Ricardo Lewandowski disse o seguinte: olha, a gente acha, nós e os outros ministros do Supremo, que a nossa decisão não deixa nenhuma margem para dúvidas, Heloísa. Então, o ministro Lewandowski não quis responder nada em situação de hipótese, porque ele disse que o Eduardo Cunha tem que aguardar a publicação do acórdão. O acórdão é aquele documento com o inteiro teor da decisão do Supremo. E esse acórdão só pode ser publicado depois que todos os ministros do Supremo liberarem os seus votos. Isso vai acontecer, a previsão disso acontecer é 19 de fevereiro. Então, só em fevereiro esse acórdão pode ser publicado. O Eduardo Cunha, o presidente da Câmara, disse que mesmo sem o acórdão, ele deve apresentar embargos de declaração aqui no Supremo, no dia 1º de fevereiro. Quando ele disse isso para o ministro Ricardo Lewandowski, Lewandowski respondeu: bom, vocês fiquem à vontade, Eduardo Cunha e os deputados, mas na visão de alguns ministros, isso é inclusive um exercício de futurologia, Heloísa. Essas foram as palavras do ministro Ricardo Lewandowski para Eduardo Cunha. Então, eles vieram aqui para tentar esclarecer esses pontos. Depois dessa conversa do Eduardo Cunha com o Ricardo Lewandowski, o presidente da Câmara deu uma coletiva, falou que, na verdade, ele veio aqui só para conversar, que vai entrar com esses embargos, com esses recursos no começo de fevereiro, porque ele quer dar celeridade ao processo de impeachment contra a presidente Dilma. Nessa conversa com o presidente do Supremo, Eduardo Cunha também perguntou uma das outras dúvidas que eles têm, que era se essa decisão do Supremo de fazer tudo por voto aberto lá na Câmara, tudo por voto aberto, é a eleição da comissão da análise do impeachment, se ela valeria também para outras comissões da Casa. E o ministro Ricardo Lewandowski disse que ficou claro no voto do relator, do ministro Luiz Barroso, que essa decisão do Supremo valeria só para a comissão do impeachment, não para outras comissões da Casa. Então, provavelmente, aí frustrou as expectativas do presidente da Câmara, o deputado Eduardo Cunha. Heloísa. Tá ótimo, então. Andréa Sadi com informações direto de Brasília para a gente, claro. Obrigada, Andréa.